Salve família! Existem figuras que transformaram o destino de nações inteiras a partir das sombras. Homens cuja influência foi tão vasta quanto os segredos que levaram consigo. Hoje, vamos revelar a trajetória daquele que moldou uma era de confrontos invisíveis. Entre as montanhas e as decisões que mudaram a história, surge o nome de Fidel Castáneo Gil. Sócio de Pablo Escobar, mentor de estratégias complexas e protagonista de um capítulo que muitos preferem não recordar. Se procura entender a realidade por trás das manchetes, este vídeo foi feito para você. Mas antes, deixe o like, se inscreva no canal e considere se tornar membro para apoiar nossas investigações. Bora pro vídeo! Y Fidel es un gran traficante de drogas, nunca tuvo un problema con la cocaína, nunca tuvo un indictment tampoco porque nunca le capturaron un cargamento, y aliado de Pablo Escobar Gaviria desde los años 70. Fidel Castáneo, conhecido pelo apelido de Rambo colombiano, foi uma das figuras pioneiras na criação dos primeiros grupos de autodefesa na Colômbia. Ele esteve envolvido em diversos acontecimentos que marcaram profundamente a nação do café, deixando marcas obscuras que ainda ecoam na memória histórica do país. Fidel Castáneo Gil veio ao mundo em 8 de agosto de 1951, na cidade de Amalfi, no departamento de Antioquia, Colômbia. Filho de Jesus Alberto Castáneo e Rosa Eva Gil, ele sempre foi uma criança cheia de energia, mas com uma relação complicada e conturbada com o pai. Aos 12 anos, decidiu deixar a casa da família e se juntou a um circo itinerante que passava pela região. Mais tarde, aos 14 anos, começou a se envolver com atividades de mineração irregular na Venezuela. Depois, passou a se dedicar ao roubo de carros e peças automotivas, que revendia no mercado. Em 1977, cruzou caminhos com Pablo Emílio Escobar e entrou no universo do contrabando, ajudando a fornecer matéria-prima para a produção de coca, quando a organização de Medellín enfrentava dificuldades para obtê-la. Fidel Castáneo se transformou em um verdadeiro cidadão do mundo, viajando por destinos como Israel, várias cidades da Europa e os Estados Unidos. Nos anos 80, ele decidiu se afastar do universo do contrabando e partiu para cidades como Paris e Nova York, onde se dedicou ao comércio de obras de arte. Participava de leilões, negociando peças e quadros valiosos, com destaque para as pinturas de Fernando Botero. Conta-se que a venda de algumas dessas obras rendeu a ele uma quantia considerável, suficiente para viver com muito conforto por um bom tempo. Apesar de ter deixado o contrabando, como mencionei antes, Fidel nunca cortou completamente os laços com os grandes chefes do submundo da Antioquia. Era sabido que ele negociava obras de arte famosas com figuras como Pablo Escobar e Rodrigues Gacha. Fidel tinha a reputação de ser um homem refinado, inteligente e apaixonado por arte, mas também carregava acusações graves. Rumores apontavam que ele tinha atitudes preconceituosas e desrespeitosas com mulheres. Entre os casos mencionados está o de Olga Escobar, filha de um próspero comerciante de Amalfi, sua terra natal. Fidel se casou com ela, mas, em 1990, Olga desapareceu em circunstâncias misteriosas. Dizem que o motivo teria sido um episódio de ciúmes. Outro caso insano envolveu Romualda, uma de suas irmãs mais novas. Ela desaprovava os negócios ilícitos dos irmãos e, segundo relatos, chegou a ameaçar denunciá-los às autoridades. Pessoas próximas a Fidel contavam que ele não tolerou a postura desafiadora da jovem, o que teria levado a um desfecho infeliz. Além disso, circularam rumores de que o motivo de sua queda estaria ligado à sua orientação, algo que, segundo boatos, teria incomodado Castáneo. Em junho de 1979, Jesus Antônio, pai da família Castáneo, foi raptado pelas Farc. Naquela época, Fidel já havia acumulado uma fortuna considerável, fruto de anos negociando no mercado de arte e em outras atividades. Ao retornar à sua cidade natal, Amalfi, ele era um homem de posses. Após 8 meses de cativeiro,
a guerrilha enviou uma carta à família exigindo um resgate de 50 milhões de pesos, o equivalente a cerca de 6 bilhões de pesos hoje, ou aproximadamente $1,5 milhão de dólares. Outra versão da história, no entanto, sugere que o valor pedido foi ainda maior, chegando a 100 milhões de pesos. Fidel respondeu à carta com firmeza, afirmando: "Nunca tive esse dinheiro, mas, se tivesse, usaria cada centavo para enfrentá-los." Ele hesitava em pagar o resgate, já que sua relação com o pai era marcada por conflitos. Mesmo assim, acabou pagando 30 milhões de pesos. Apesar do pagamento, a guerrilha acabou eliminando seu pai. A tragédia incendiou a revolta da família Castanho. Junto com seus irmãos, amigos, trabalhadores da fazenda e o apoio de militares da região, Fidel decidiu organizar um grupo para combater a guerrilha. Essa força ganhou notoriedade pela sua eficácia, conseguindo libertar reféns sem depender de resgates. Eles enfrentavam extorsionistas em comunidades rurais e ofereciam proteção a quem estivesse disposto a colaborar financeiramente com Fidel. Como líder desse grupo paramilitar em ascensão, Fidel ganhou o apelido de Rambo. Atlético, livre de qualquer tipo de vícios, ele era visto como uma figura implacável, comparável ao lendário soldado interpretado por Sylvester Stallone no cinema. Fidel era inteligente, sabía manejar el dinero, y Fidel poco a poco empieza a comprar las mayores tierras del Sinú, las mejores tierras de Colombia ganaderas. Se vuelve un gran terrateniente y un ganadero muy grande. Sí. Y incursiona también en el mundo del arte, porque Fidel era un hombre tosco, pero era bien hablado, bien puesto, hacía muchísimo deporte, trotaba 20 kilómetros casi diario cuando podía, y se alimentaba muy bien, y sabía muchísimo de arte, y se movía muy bien. Fidel, por ejemplo, usted lo veía en la calle, usted lo veía con un blue jean, una camiseta esas de propaganda, pintuco, sí, propaganda, y se movía en un camión de conductor o al lado del conductor. No lo detectaba nadie, se sabía mover muy bien. Y ahí y él se iba a Urabá y de ahí atravesaba la selva en moto, en carro, en lancha, lo que pudiera, y en mula hasta que llegaba a Panamá. En Panamá se tomaba el avión. Y en Panamá ya tenía un pasaporte con otro nombre, ya llegaba a París. Allí tenía un lujoso apartamento, un penthouse y una limusina. Y salía a codiarse con los mejores curadores de arte de París, claro, y pintores. Para traerlo todo. Y compraban obras de arte esplendorosas para el patrón, sí, para ellos. Y Montecassino, allí están colgadas las obras más hermosas del mundo entero, en Montecassino, en los muros. Em 1983, Fidel Castanho adquiriu a fazenda Las Tangas, localizada no município de Valência, no departamento de Córdoba. O objetivo da compra era administrar recursos provenientes de suas atividades comerciais. Ele assinou um contrato de promessa de compra e venda por 300 milhões de pesos, pagando 250 milhões ao proprietário e se comprometendo a quitar o restante em 3 parcelas. No entanto, o acordo não foi cumprido como planejado. Quando a família original da fazenda cobrou o pagamento, sofreu intimidações e um de seus filhos foi raptado. Para a libertação, foi exigido um resgate de 200 milhões de pesos. O jovem acabou sendo libertado, mas, temendo por sua segurança, a família deixou a região. A fazenda Las Tangas passou a ser usada como um centro de treinamento para os primeiros grupos paramilitares de Córdoba. Esses grupos ficaram conhecidos como Moca Cabezas ou Tangueros. A partir de 1988, começaram a realizar ações implacáveis nas regiões de Córdoba e Urabá. Episódios que, até hoje, são lembrados com profunda tristeza devido ao grande número de pessoas inocentes que foram afetadas diretamente. Operando à margem da lei, o grupo inicialmente chamado de Tangueros passou a se denominar MRN, Morte aos Revolucionários do Nordeste. Mais tarde, esse movimento evoluiu para as autodefesas camponesas de Córdoba e Urabá, que serviram como precursoras das AUC. Fidel Castanho era conhecido por ser de extrema-direita e por sua forte oposição a ideologias de esquerda e ao comunismo. Há relatos que apontam que ele esteve diretamente envolvido em ações contra líderes políticos ligados a esses movimentos, como Bernardo Jaramillo e Carlos Pizarro. No caso de Pizarro, Fidel acreditava que ele poderia vencer as eleições presidenciais de 1990, o que o tornou um alvo prioritário. Fidel também foi associado a uma campanha de repressão
contra membros do partido União Patriótica, que ele via como um braço político das forças revolucionárias da Colômbia. Sua aversão a esse grupo era tão intensa que Pablo Escobar o apelidou de Fidel 2000, uma referência ao suposto número de membros da União Patriótica que teriam sido dados de baixa diretamente por ele, além de outras milhares de eliminações que ele teria ordenado contra o partido político. Por muitos anos, Fidel Castano foi reconhecido por enfrentar diretamente uma das guerrilhas mais poderosas da Colômbia na época. No entanto, alguns membros das autodefesas afirmaram que, no fundo, Fidel tinha inclinações de esquerda. Essa ideia pode parecer contraditória, já que, como contei, Castano dedicou grande parte de sua vida a combater ideologias de esquerda no país. Apesar disso, há relatos que sugerem que, em 1984, ele começou a se aproximar das Farc, estabelecendo contatos com o comandante da 5ª Frente de Combate, Efraín Guzmán. Com ele, Fidel teria negociado acordos territoriais e estratégicos, além de formar uma aliança para enfraquecer o Exército de Libertação Popular e reduzir sua influência em certas regiões. Para isso, eles dividiram o controle de áreas no norte, incluindo Córdoba e Urabá. Essa aliança entre Fidel Castano e as Farc ia além de acordos estratégicos. Havia também um pacto econômico e territorial que permitia à guerrilha enviar representantes para gerenciar finanças nas fazendas vizinhas de Fidel, enquanto ele, por sua vez, podia enviar seus aliados para áreas controladas pelas Farc. Além disso, o líder paramilitar fornecia armamento e munições para a guerrilha. Embora a origem do grupo paramilitar, liderado por Fidel, seja frequentemente associada ao sequestro de seu pai, há quem diga que o verdadeiro motivo para a criação das autodefesas não foi esse evento, mas sim interesses econômicos e de poder. As alianças que Fidel vinha construindo com as Farc começaram a gerar atritos com seu irmão Carlos, que era abertamente contrário a essa guerrilha de esquerda. Como mencionei em outros vídeos, e não vou me aprofundar muito aqui, Fidel teve um papel central na formação do grupo conhecido como Los Pepes, que se dedicou a perseguir Pablo Escobar. Cuando muere en la casa de la catedral Fernando Galeano y Kiko Moncada, ahí es el punto de quiebre donde los Castaños ya rompen con el patrón y con nosotros, se convierten en nuestros enemigos y se alían con el cartel de Cali, porque Fidel era demasiado inteligente y Carlos muy inteligente y olieron que ya el patrón con esa jugada había perdido, entonces se alían con el cartel de Cali y ellos ven que tienen la oportunidad de tomar el control del cartel de Medellín. Sobre a eliminação de Fidel Castano, as chamadas versões oficiais apontam que ele teve seu fim em 6 de janeiro de 1994, na região rural de Tio Docto, entre São Pedro de Urabá e Santa Catalina, em um confronto com a guerrilha do EPL. Outras versões, no entanto, sugerem que o embate teria sido com as Farc. Mais tarde, Jesus Ignácio Roldan, conhecido como Monoleste, um ex-paramilitar próximo dos Castano, trouxe uma revelação bombástica. Segundo ele, Fidel foi dado de baixa por ordem de seu próprio irmão, Carlos Castano. Os motivos seriam complexos, envolvendo disputas pelo controle das autodefesas, um suposto caso amoroso envolvendo Olga Escobar, que teria mantido relações com ambos os irmãos, além de desavenças relacionadas à queda de sua irmã mais nova, Romualda, e à aproximação de Fidel com as Farc. Para executar essa missão, Carlos teria confiado a tarefa a um homem conhecido pelo codinome Salvador. O corpo de Fidel foi enterrado em segredo, no meio de um cultivo de banana, mantendo-se oculto por anos. Em setembro de 2013, graças ao testemunho de Monoleste, a fiscalização colombiana localizou uma fossa comum em uma fazenda em São Pedro de Urabá, onde os restos de Fidel foram encontrados junto a outros 7 corpos. Após exames, incluindo a análise de sua arcada dentária, os restos apresentaram 90% de compatibilidade com o antigo líder paramilitar, aguardando apenas a confirmação final por teste de DNA. A queda de Fidel Castano é cercada de inconsistências, e uma das principais envolve as declarações de seu irmão, Carlos Castano, apontado como o possível responsável por seu fim. Carlos, em várias ocasiões, narrou de forma dramática que teria confrontado Fidel, apontando uma pistola para seu peito e puxando o gatilho, para depois enterrá-lo pessoalmente sob uma chuva torrencial.
No entanto, ele nunca deu detalhes concretos, como o local exato do ocorrido. Como mencionei antes, há quem acredite que essa história pode ter sido uma invenção de Carlos para consolidar sua posição como líder das autodefesas. Em 1996, em uma entrevista à revista Semana, ele contradisse suas próprias palavras, afirmando que não sabia o que realmente aconteceu com Fidel. Segundo ele, a última vez que viu o irmão foi em meados de 1994, quando Fidel partiu para o Panamá, acompanhado de homens de confiança. Depois disso, nem Fidel nem seus homens foram vistos novamente. Fidel se enloqueció, demasiado poder. Y Fidel le fascinaba el poder y el dinero. El jefe de la mafia era Fidel Castaño Gil. Bueno, Carlos Castaño Gil demasiado, ya tenía poder, pero no tenía dinero. Porque Fidel seguía cogiendo todo el dinero. Fidel era enfermo, pero enfermo por el dinero. Pero exageradamente enfermo, todo era así. Mantenía el dinero apretado. ¿Y cuál es el punto de quiebre entre Fidel y Carlos? Un hombre muy poderoso del cartel del Caquetá, Leonidas Vargas, daba $3 millones en la época por un hombre muy fuerte, por Camilo Zapata. Carlos, en unas escuchas que tenían del bloque de búsqueda, con aparatos de la DEA y de la CIA y de los ingleses y los israelitas, encuentran a Camilo Zapata hablando desde una finca en Copacabana. Como Carlos sabía que conocía a Camilo Zapata, sabía cómo hablaba, sabía que valía $3 millones, entonces Carlos lo detecta y lo ubican. Leonidas Vargas pagaba correctamente, pagó los $3 millones, que hoy en día son $30 millones. Sí. Y la plata la cogió Fidel. También. No le pagó no le dio ni una moneda al bloque de búsqueda, no mantenía ni dinero al bolsillo, no gastaba nada, era así todo, comprando tierras y obras de arte y compre. Él era el que le decía también a Pablo que gastaba mucho. Sí, él decía al patrón que el patrón gastaba mucho, bueno. Entonces, Carlos ve y dijo, no, pues, lo correcto como lo hacía el patrón mío, son $3 millones, $1 millón para el bloque de búsqueda. $1 millón para Carlos, $1 millón para Fidel. Ahí está muy bien repartida la plata y todo el mundo está feliz. Claro. Y usted hace lo mismo con $1 millón que con $3 millones. Pero no, entonces siempre el problema en la mafia ha sido por esas reparticiones de dinero y por problemas con mujeres. Si usted es correcto con el dinero y respeta a las mujeres de los demás, no tiene ningún problema y va para adelante y ha respetado dentro de la mafia. Entonces, cuando muere el patrón, Carlos es demasiado pensante. Ya Carlos tenía muchísimo poder porque Carlos sí combatió con nosotros. Carlos se metía, tumbaba puertas, estaba al frente de la línea de fuego con el bloque de búsqueda. Iba siempre muy fuerte Carlos, para que mis respetos con Carlos. Bueno, y ya Carlos se estructuró, ya era otra persona. Y entonces Carlos se sienta a pensar y ve que por muchos millones de dólares que le vayan a llegar, si llegan $1.000 millones, siempre Fidel los va a coger. Entonces toma la decisión a los 27 días de muerto el patrón y mata a Fidel. El propio hermano, sin ningún problema. Y Carlos crea un cuento que fue la guerrilla, que fue Santomano y que le dispararon. Él crea la situación para matar a Fidel. Carlos chegou a afirmar que as histórias sobre a eliminação de Fidel em confronto com as Farc eram completamente falsas e que não havia evidências sólidas sobre o que ocorreu. O problema com Carlos, como apontaram alguns paramilitares de alto escalão e até mesmo contrabandistas, era sua personalidade instável. Ele mudava de ideia constantemente, tomando uma atitude de manhã e outra completamente diferente à tarde. Com o tempo, suas declarações começaram a perder credibilidade e muitos passaram a questionar tudo o que o comandante dizia. A suposta eliminação de Fidel Castaño, ou seu misterioso desaparecimento, é um assunto que intriga muitos até hoje, especialmente por ter ocorrido poucos meses após ele liderar a perseguição, que culminou na queda de Pablo Escobar. Para as autoridades dos Estados Unidos, Fidel ainda pode estar vivo, já que ele continua sendo acusado por diversos delitos, pelos quais deveria responder perante a justiça. Supostamente, uma fonte do Serviço Secreto Britânico revelou ao pesquisador Stephen Dudley que Fidel teria forjado sua própria queda para escapar das consequências de seus atos. Sob uma nova identidade, ele teria fugido para Israel ou Portugal, onde retomou sua paixão pelo comércio de obras de arte. Por outro lado, o jornalista Gonzalo Guilhem oferece uma versão diferente. Segundo ele, em 1994, Fidel foi atingido durante um confronto com as Farc ou o EPL. As versões nunca chegaram a um consenso.
ele teria sido resgatado por um helicóptero militar e levado a um hospital militar central, onde se recuperou. Guilhem também relata que um amigo próximo de Fidel confirmou que ele deixou o hospital caminhando, reforçando a teoria de que ele sobreviveu. Essas contradições alimentam o mistério em torno de seu destino, deixando mais perguntas do que respostas. O destino de Fidel Castâneo, um homem tão influente, sempre será envolto em mistérios. As versões sobre seu fim, contadas por fontes como o gabinete do procurador da Colômbia, seu irmão Carlos, ex-paramilitares e investigadores, são cheias de contradições e lacunas. Será que Fidel forjou sua própria queda? Se for verdade, ele fez isso com maestria, porque foi procurado por todos os cantos do mundo e nunca foi encontrado. Ou talvez ele realmente tenha sido dado de baixa, mas seus inimigos e tantos outros se recusam a aceitar essa ideia. Por fim, e você, o que acha? Será que Fidel Castâneo está vivo ou de fato foi eliminado? Deixe sua opinião nos comentários. Agora que conheceu a história de Fidel Castâneo, conheça a trajetória surreal de Roberto Escobar, o atleta de elite que se tornou a sombra de Pablo. Ele foi um aliado fiel ou um sobrevivente estratégico? O vídeo está na sua tela. Clique agora e descubra o verdadeiro papel de El Osito. Deixe o like e se inscreva no canal. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!